Bem-vindos, ouvintes, a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos desvendar um capítulo fascinante da história bíblica, uma história que mistura poder, fé e, quem sabe, até amor. Preparem-se para desmistificar o casamento de José e Asenate. Amor, política ou estratégia divina? Ótima pergunta. É incrível como essa união muitas vezes deixada em segundo plano na história de José revela tanto sobre a cultura, a política e a religião do Egito Antigo. Pois é, a maioria conhece a saga de José. Vendido como escravo pelos irmãos, ele se torna um dos homens mais poderosos do Egito. Sim. Mas e sua esposa, Asenate? Quem era essa figura enigmática? Asenate era filha de Potifera, um sacerdote de uma cidade importantíssima para os egípcios. Conhecida hoje como Heliópolis. Era um centro de adoração a Ra, o Deus Sol. Imaginei o peso social e religioso dessa família. Ué, a casar com a filha de um sacerdote me parece muito mais do que um simples casamento, não é? Com certeza. Estamos falando do Egito Antigo, onde casamentos eram frequentemente usados pelo faraó para consolidar poder e integrar estrangeiros influentes. Tanto Asenate como esposa José o faraó o ligava à elite religiosa egípcia, solidificando sua posição. Faz todo sentido. Mas me diga, esse tipo de casamento era comum na época? Sim, era uma prática relativamente comum. Ah. As filhas de sacerdotes, especialmente de um centro religioso tão importante como eram vistas como peça-chave nesse jogo de poder. Ao se casar com Asenate, José não apenas ganhava uma esposa, mas também uma poderosa aliada, se conectando diretamente com a elite religiosa do Egito. Entendi. Mas e de José? Como um devoto ao Deus de Israel, se adaptaria a um casamento com alguém imersa na cultura politeísta egípcia? Aí que tá o ponto crucial. A Bíblia não tem detalhes sobre a fé de Asenate. É? Alguns estudiosos especulam que ela possa ter se convertido ao Deus de Israel, influenciada por José. Seria uma reviravolta. E tanto. Mas pensando bem, a história de José é marcada por reviravoltas, não é? Ele foi traído, vendido como escravo, passou anos na prisão injustamente. Exatamente. E é interessante notar como essa fase difícil na vida de José, a traição dos irmãos, a escravidão, a prisão, tudo isso parece ter moldado sua fé e preparado para os desafios que viriam pela frente. E que desafios! Imagine só a pressão de ser um estrangeiro governando o Egito durante uma crise de fome. E ainda por cima lidar com as nuances de um casamento interreligioso. Sem dúvida, é um cenário complexo e fascinante. É. E a figura de Asenate nesse contexto se torna ainda mais intrigante. Ela era apenas uma peça no jogo político do faraó, ou teve um papel mais ativo na vida de José e na história do povo de Israel. É o que vamos descobrir. Mas antes de mergulharmos de cabeça na história de Asenate, queria voltar um pouco na trajetória de José. Certo. Me lembro da história do copeiro que se esqueceu dele na prisão. Que ironia do destino, não acha? Com certeza. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, mas foi esquecido pelo copeiro por 2 longos anos. Nossa, É como se a própria história estivesse preparando um terreno para a ascensão de José. é verdade. Sem aquele período na prisão, talvez ele nunca tivesse a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó e alcançar o poder. Mas me diga qual a importância de a cidade de onde Asenate veio para os egípcios. Ou Heliópolis, como é conhecida hoje, era um dos centros religiosos mais importantes do Egito. Era lá que se cultuava Ra, o Deus Sol, considerado o criador de tudo. O pai de Asenate, ser um sacerdote de On, demonstra a influência e o prestígio da família dela. Caramba. Então Asenate não era apenas uma filha de sacerdote, mas sim de um sacerdote de um dos deuses mais importantes do Egito. Exatamente. Isso nos dá uma ideia da grandiosidade da família de Asenate e do peso que esse casamento teve na vida de José. Estamos falando de uma união que ia muito além do amor, era uma aliança estratégica que o conectava com o coração da religião egípcia. E essa conexão com a religião egípcia me leva a uma outra pergunta. Sim. José, mesmo vivendo no Egito e casado com Asenate, manteve sua fé no Deus de Israel. A Bíblia nos mostra que sim. Apesar de toda a influência da cultura egípcia, José nunca renegou sua fé. Ele sempre atribuiu seu sucesso a Deus e isso fica evidente na história. Interessante. Mas como essa fé se manifestava no dia a dia de José, será que ele e Asenate tinham algum tipo de conflito religioso dentro de casa? A Bíblia não nos dá detalhes sobre a dinâmica familiar entre José e Asenate. Mas podemos analisar alguns elementos, como a escolha dos nomes dos filhos, para tentar entender melhor essa questão. Verdade. Os nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim são nomes hebraicos, o que sugere que a fé em Deus estava presente na vida familiar. Isso Mas como interpretar essa escolha em um contexto tão peculiar? é um ponto intrigante. A escolha de nomes hebraicos pode indicar que José buscava transmitir sua fé aos filhos mesmo dentro de um casamento com uma mulher egípcia. Seria como uma forma de manter viva a chama da sua fé mesmo em um ambiente tão diferente. Exatamente. E essa escolha nos leva a questionar a influência que José e Asenate tiveram um no outro em termos de crenças e costumes.
Será que José tentou converter a Asenate? Claro. Ou será que eles encontraram uma forma de conciliar suas crenças dentro do lar? São perguntas fascinantes e que nos levam a pensar nas nuances e desafios de um casamento interreligioso, algo que ainda hoje é um tema complexo e relevante. Sim. Mas me diga esses nomes. Manassés e Efraim têm algum significado especial? Sim. Manassés significa Deus me fez esquecer, enquanto Efraim significa Deus me fez prosperar. Esses nomes refletem a fé de José e sua experiência no Egito. Que interessante. Deus me fez esquecer. Me faz pensar se José realmente conseguiu esquecer tudo que passou a traição dos irmãos, os anos de sofrimento. É uma ótima observação. A escolha desse nome pode indicar que José buscava se libertar da dor do passado, Sim. mas ao mesmo tempo reconhecia que Deus esteve presente em todos os momentos, guiando seus passos. E Deus me fez prosperar demonstra a gratidão de José por tudo que conquistou no Egito mesmo diante de tantas dificuldades. Exatamente. Esses nomes nos dão pistas sobre a fé inabalável de José, mesmo em um contexto tão desafiador. Mas e a Zenai? Qual era o papel dela nesse ambiente familiar? Será que ela se converteu ao Deus de Israel? Ou será que ela manteve suas crenças egípcias? É o que vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados, pois ainda temos muito a explorar sobre a história fascinante de José e Asenate. E voltamos ao nosso mergulho profundo na intrigante história de José e Asenate. Na primeira parte, exploramos a ascensão de José ao poder no Egito, as motivações por trás de seu casamento com Asenate e o contexto religioso e político da época. É verdade. Vimos como essa união, provavelmente estratégica do ponto de vista do faraó, nos leva a questionar a dinâmica do relacionamento entre José, devoto ao Deus de Israel, e Asenate, criada na religião politeísta egípcia. Exatamente. E a fé de Asenate é um dos pontos que mais desperta a curiosidade. A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva, o que abre espaço para diversas interpretações. Lembrando que o pai de Asenate era um sacerdote de Aizeroro, um dos centros religiosos mais importantes do Egito Antigo. Imagino que ela tenha sido criada dentro da religião egípcia, cercada por rituais e crenças bem diferentes da fé de José. Sem dúvida. E essa diferença de crenças nos leva a questionar como era a vida familiar deles. Será que o casamento de José e Asenate era apenas uma fachada política ou existia algum tipo de afeto e respeito mútuo entre eles? E como a fé de José influenciou a criação dos filhos? Vimos que ele escolheu nomes hebraicos para eles. Manassés, que significa Deus me fez esquecer, e Efraim, que significa Deus me fez prosperar. É verdade. Essa escolha de nomes demonstra que a fé de José era muito importante para ele, a ponto de querer transmiti-la aos filhos mesmo dentro de um contexto familiar tão peculiar. Mas me diga, esses nomes carregam algum significado simbólico, além da fé de José? Com certeza. O nome Manassés, Deus me fez esquecer, pode ser interpretado como uma forma de José lidar com a dor do passado, com a traição dos irmãos e os anos de sofrimento. É como se ele estivesse dizendo: Deus me ajudou a superar as dificuldades a seguir em frente. E Efraim, Deus me fez prosperar, demonstra a gratidão de José por tudo que conquistou no Egito, não é? Exatamente. José reconhece que mesmo diante de tantos desafios, Deus o abençoou com prosperidade e sucesso. É realmente inspirador ver como a fé de José se manteve firme mesmo em meio a tantas adversidades. Mas voltando a Asenate, a Bíblia nos dá alguma pista sobre como ela reagiu à fé de José. Infelizmente, a Bíblia não entra em detalhes sobre os sentimentos e as crenças de Asenate. Mas podemos levantar algumas hipóteses. Será que ela se converteu ao Deus de Israel influenciada pela fé do marido? Ou será que ela manteve suas crenças egípcias, encontrando uma forma de conciliar as duas religiões dentro do lar? Seria fascinante saber como esse casal lidava com as diferenças religiosas no dia a dia. Afinal, estamos falando de um período histórico em que a religião tinha um papel central na vida das pessoas. Com certeza. E essa questão da religião nos leva a um ponto muito importante: o impacto do casamento de José e Asenate na formação do povo de Israel. É verdade. Não podemos esquecer que os filhos de José e Asenate, Manassés e Efraim se tornaram patriarcas de duas das 12 tribos de Israel. Imaginem só. Metade do povo de Israel descende de uma mulher egípcia. Exatamente. E essa herança egípcia na linhagem de José nos leva a questionar a ideia de um Israel puro, mostrando que desde o início a história desse povo é marcada pela interação e mistura com outras culturas. É como se a história de José e Asenate nos convidasse a repensar as nossas próprias noções de identidade e pertencimento, mostrando que a riqueza da cultura humana está justamente na sua diversidade. Sem dúvida. E essa mistura de culturas, essa união entre José, um hebreu devoto ao Deus de Israel, e Asenate, filha de um sacerdote egípcio, nos leva a refletir sobre a complexidade da história e a importância de olharmos para o passado com um olhar crítico e aberto a novas interpretações. Mas pensando bem, essa mistura cultural não se restringe apenas à família de José. Ele, como governador do Egito, teve contato com pessoas de diferentes origens e crenças. Verdade.
Como essa experiência impactou sua visão de mundo. É uma pergunta interessante. Podemos imaginar que a convivência com diferentes culturas tenha ampliado a visão de mundo de José, tornando mais tolerante e aberto ao diálogo. Afinal, para governar um país tão diverso como o Egito, era preciso ter sensibilidade e respeito às diferentes tradições e costumes. E será que essa tolerância se refletia na forma como José lidava com a religião? Será que ele mesmo, sendo um devoto ao Deus de Israel, respeitava as crenças dos egípcios? A Bíblia não nos dá detalhes sobre a postura de José em relação à religião egípcia, certo? Mas podemos especular que, como um líder sábio e estratégico, ele provavelmente buscava um equilíbrio entre sua fé e a necessidade de manter a harmonia social no Egito. Faz sentido. Afinal, impor sua religião à força poderia gerar conflitos e instabilidade, algo que José certamente queria evitar. Exatamente. A história nos mostra que José era um homem pragmático, capaz de conciliar seus princípios com as demandas da realidade política e social do Egito. Mas e a família de José? Como seus irmãos que lá vendido como escravo reagiram ao reencontro com ele no Egito? E como Seneite se encaixou nesse contexto familiar tão complexo? Fiquem ligados, pois na terceira e última parte do nosso mergulho profundo vamos explorar o reencontro de José com seus irmãos, a dinâmica familiar e o legado duradouro dessa história fascinante. E aqui estamos na última parte do nosso mergulho profundo na história de José e a Seneite. Já exploramos a ascensão de José ao poder no Egito, as nuances de seu casamento com Seneite e o contexto político-religioso da época. Isso. Agora vamos nos aprofundar no legado dessa união e no reencontro emocionante de José com seus irmãos. Sim, é fascinante como a história de José nos leva a questionar as complexidades da vida do perdão e da reconciliação. Imagine a carga emocional desse reencontro. Os irmãos que o traíram vendendo como escravo agora diante dele, o governador do Egito implorando por ajuda durante a fome. Nossa, que situação tensa. É. Lembrando que José, mesmo após anos de sofrimento, conseguiu perdoar seus irmãos. Esse ato de perdão é um dos pontos mais marcantes dessa história. Com certeza. O perdão de José nos ensina sobre a capacidade humana de superar a dor e o ressentimento, abrindo o caminho para a cura e a reconciliação. E é interessante notar que esse perdão não apaga o passado, mas o transforma em um ponto de partida para um novo começo. É como se José reconhecesse que a vingança não levaria a lugar nenhum. Em vez de se deixar consumir pela raiva, ele escolheu a compaixão e o perdão, abrindo caminho para a reconstrução dos laços familiares. Exatamente. E desse contexto de reencontro familiar, a figura de Asenete se torna ainda mais intrigante. Como ela reagiu à chegada dos irmãos de José. Será que ela já acolheu mesmo, sabendo do passado conturbado? A Bíblia, infelizmente, não entra em detalhes sobre o papel de Asenete nesse momento crucial da história. Mas podemos usar a imaginação e pensar nas possíveis reações dela. Sim. Asenete, como esposa de José, provavelmente teve um papel importante na recepção da família do marido, sem dúvida. E é interessante imaginar a dinâmica entre Asenete, uma egípcia, e os irmãos de José, vindos de Canaã. Duas culturas, duas histórias se encontrando sob o mesmo teto. Que mistura cultural rica. É mais um lembrete de que a história de José e Asenete vai muito além de um simples relato bíblico. Essa união representa a interação entre diferentes povos, culturas e religiões, algo que ecoa até os dias de hoje. Com certeza. E essa interação cultural se reflete de maneira poderosa no legado de José e Asenate, seus filhos Manassés e Efraim, que se tornaram patriarcas de 12 tribos de Israel. É incrível pensar que metade do povo de Israel descende de uma mulher egípcia. Essa herança egípcia quebra a narrativa tradicional de um Israel puro e isolado, mostrando que a identidade israelita é desde o início marcada pela diversidade e pela mistura de culturas. Exatamente. A história de José e Asenate nos convida a repensar as nossas próprias noções de identidade e pertencimento, mostrando que a riqueza da experiência humana reside na sua pluralidade. E o mais fascinante é que essa história, que começou com um jovem hebreu vendido como escravo, teve um impacto profundo na formação do povo de Israel, na construção da sua identidade cultural e religiosa. Sem dúvida. A união de José e Asenate, além de ser um marco na vida desse casal, se tornou um símbolo da força da fé, da importância do perdão e da riqueza da diversidade cultural. E mesmo após milênios, essa história continua a nos inspirar, nos desafiar e nos ensinar sobre a complexidade da vida e a beleza da união entre diferentes culturas. É verdade. E, por falar em inspiração, chegamos ao final do nosso mergulho profundo na história de José e Asenate. Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a curiosidade para explorar ainda mais os mistérios e as belezas da história bíblica. Com certeza. Que a história de José, Asenate e seus descendentes nos inspire a construir um mundo mais justo, compassivo e aberto à diversidade. Sim. Obrigado por se juntarem a nós nessa incrível aventura. Até a próxima.